Existe uma dor silenciosa que poucas pessoas conseguem explicar. Não é só quando alguém vai embora, não é só o fim de algo. É quando você começa a se perguntar: por que não fui escolhida? E essa pergunta, ela não fica só na mente, ela desce para o coração e, sem perceber, começa a mudar a forma como você se enxerga. Mas hoje, com muita clareza e verdade, eu preciso te dizer algo em graça e amor. Deus não te rejeitou. Quando alguém não permanece, não fica apenas a ausência. Ficam os pensamentos. Você volta nas conversas, revive momentos, tenta entender em que ponto tudo mudou. Você se pergunta se falou demais, se deveria ter sido diferente, se fez algo de errado. E aos poucos, isso vai criando um peso interno, uma sensação de não ser suficiente, de não ter sido boa o bastante para ficar. E isso cansa. Cansa ter que reviver tudo na mente. Cansa tentar encontrar respostas que não vêm. E o mais difícil é quando essa experiência começa a afetar a forma como você se vê. Você começa a duvidar de si mesma, da sua forma de amar, da sua forma de se entregar. E talvez você nem perceba, mas no fundo, você começou a acreditar que foi rejeitada. Mas existe uma verdade que muda tudo, querida. A forma como Deus te vê. A forma como Ele te vê não muda por causa do que alguém te fez. Não muda porque alguém não ficou. A forma como Deus te vê não muda porque alguém não soube te valorizar. No livro de Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, diz assim: pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Ainda que ela se esqueça, eu, todavia, jamais me esquecerei de você. Eu amo esse versículo, porque isso significa que o valor não está conectado à permanência de pessoas. Entenda isso. Deus não usa rejeições humanas como referência para definir quem você é. Não. Ele não olha para você com base no que alguém não conseguiu sustentar. Quando Deus olha para você, Ele olha com propósito. Ele olha com amor. Ele olha com intenção. E isso não mudou, querida. Nem tudo que terminou significa que faltou algo em você. Às vezes, o outro não tinha maturidade emocional. Às vezes, não tinha estrutura interna. Às vezes, não sabia lidar com algo verdadeiro. E quando alguém não sabe sustentar algo profundo, o mais fácil é ir embora. O mais fácil é sair sem explicar direito, sem assumir responsabilidade. Mas isso não fala sobre o seu valor. Isso não fala sobre o limite do outro. Isso fala sobre quem decidiu sair. Você não foi rejeitada. Você apenas não foi sustentada por alguém que não tinha a capacidade de te sustentar. O que você viveu pode ter deixado marcas. Talvez
tenha gerado insegurança, talvez tenha feito você se fechar um pouco, talvez tenha te deixado mais cautelosa, mas isso não define quem tu és. Você continua sendo aquela mulher que sente, a mulher que ama, a mulher que se entrega. E isso, minha irmã, não é fraqueza. Isso é valor. Você não precisa se diminuir ou diminuir quem você é para caber nas limitações de alguém. Você não precisa se moldar para evitar ser rejeitada novamente. Eu quero te dizer que quem te enxerga com verdade não se assusta com a sua essência. Talvez hoje você ainda carrega perguntas. Talvez ainda existem coisas mal resolvidas dentro de você. Mas existe uma pergunta mais importante que você precisa fazer. Eu vou continuar me definindo por aquilo que não deu certo? Ou vou começar a me enxergar como Deus me vê? Porque quando você muda essa perspectiva, algo dentro de você começa a se alinhar. Você para de se culpar. Você para de se diminuir. Você para de carregar um peso que não é seu. E daí você começa a se posicionar de uma forma diferente. Amém? Você crê nessa verdade? Eu quero orar com você. Pai, existem dores que eu não sei explicar. Existem momentos que ainda machucam. Mas hoje, eu não quero mais carregar dentro de mim a sensação de rejeição. Eu entrego ao Senhor tudo aquilo que ficou mal resolvido. Tudo aquilo que me fez duvidar de mim mesma. Cura, Pai, as áreas do meu coração que ainda estão feridas. Me ensina a me enxergar como o Senhor me vê. Tira de mim essa necessidade de aprovação, essa dor de não ter sido escolhida. E me lembra todos os dias que eu já fui escolhida por Ti. Restaura minha identidade, fortalece minhas emoções e me ajuda a caminhar leve novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu creio que você fez essa oração. Creia em nome de Jesus. E nunca se esqueça, aqui no canal Mente Serena com Deus, nós estamos restaurando o seu vigor emocional com Deus. Se essa mensagem falou com você, guarda isso no teu coração. E se fizer sentido, deixa nos comentários. Eu não fui rejeitada por Deus. Tu pode estar deixando também até um emoji. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras mulheres que também precisam. E se você conhece alguém que está passando por isso, compartilha. No nosso próximo devocional, nós vamos falar sobre uma frase que muitas mulheres já ouviram e que mudou completamente a forma como elas se enxergam. A frase é essa: você é difícil demais. Entenda que o que alguém não soube reconhecer não diminui quem você é. E você é profundamente amada, altamente favorecida e eternamente perdoada. Carregue essa verdade no seu coração. Receba a revelação através desse áudio na tua vida. E entenda que você tem a identidade de Cristo. Fica na paz e até o próximo devocional.